Boa noite, sejam todas, todos bem-vindos a esse nosso encontro da Tríade da Informação, participando esta semana da 8ª Semana Nacional de Arquivos. Esta é a primeira vez que a Tríade participa desse evento, que já vem ocorrendo nos últimos 8 anos. A Semana Nacional de Arquivos ela é coordenada pelo Arquivo Nacional, e o tema desta nossa semana, para comemorar o Dia Internacional dos Arquivos, que é dia 9 de junho, é Arquivos Acessíveis. Então, nós pensamos aqui em trazer uma palestra que dialogue com essa temática dos arquivos acessíveis. Bom, a nossa tríade ela está nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, no YouTube. Então, se você ainda não se inscreveu nos nossos canais, né, se inscreva, pois aí você vai ter acesso a todas as lives, todas as palestras, né, os eventos, né, coberturas também de exposições e todo o conteúdo que nós produzimos. Então, se inscreva nos nossos canais para que você possa ter acesso a esse conteúdo e também para que você possa receber informações sobre as próximas apresentações que vão ocorrer aqui nesse nosso mês de junho. E agora eu vou fazer a apresentação do nosso palestrante de hoje, que é o Luiz Felipe Loureiro Foreste. O Felipe, ele é mestre em História Social e especialista em Gestão da Informação, gestor da Divisão Documental e coordenador do Comitê Gestor de Documentação e Informação, CGDI, da Assembleia Legislativa de São Paulo. Na instituição, ele atuou na Comissão Estadual da Verdade, Rubens Paiva, na implantação do arquivo intermediário e nos projetos Alesp Sem Papel e Digitalização e Migração. Digitalização e migração de acervo. Também na mesma instituição, ele é membro do grupo de gestão do programa Alesp Sem Papel e do Comitê de Governança em Privacidade. Felipe, seja bem-vindo. É um prazer recebê-lo aqui conosco hoje. E a palestra, né, que vai ser apresentada pelo Felipe tem como título o Estado, os processos eletrônicos e transparência, cujo objetivo é, nessa conversa e debate, abordar a questão da virtualização da documentação estatal, bem como sua tramitação, pensando na ótica do controle do cidadão e do fomento à transparência como vetor dessa cidadania. Mais do que conclusões, hoje o Felipe quer dividir conosco, né, um conjunto de experiências e inquietações, né, advindas desse trabalho que está sendo desenvolvido, né, na Alesp, bem como algumas leituras, né, e outras provocações suscitadas, né, por esse contexto nos últimos anos. Então, Felipe, seja bem-vindo. Você tem 50 minutos para realizar sua palestra. Faltando 5 minutos para acabar seu tempo, eu te aviso. Eu mando uma mensagem para você no chat, peço para que você vá concluindo sua apresentação. E depois a gente abre, né, para as perguntas e para o debate, tá bom? Para o pessoal que está assistindo, nós vamos disponibilizar alguns links, né, cujo Felipe vai mencionar, né, durante a palestra. A gente também pode disponibilizar, né, aqui no chat o link também da Semana Nacional de Arquivos, para quem quiser conhecer essa iniciativa, né, do Arquivo Nacional, e quem quiser também verificar a programação completa, né, não só do Arquivo Nacional, mas também de todos os estados brasileiros e das instituições que estão participando. E logo depois a gente coloca também a lista de presença, tá bom? Para a emissão do certificado. Eu já falei muito hoje. Felipe, a palavra está com você. Obrigado, boa tarde, Carla. Um enorme prazer estar aqui com vocês. Cumprimento você, cumprimento o João também, os outros colegas da Tríade,
por esse convite, num tema que, em alguns temas que me são muito caros, então, tanto a questão dos processos eletrônicos e da transparência, como a questão do próprio Estado em si, que é algo que eu tento refletir um pouco, tanto quanto profissional de arquivo, quanto como historiador. E boa tarde, bem-vindos a todo o pessoal que está aí nos acompanhando pelo YouTube. Espero que eu possa contribuir com alguma coisa aqui, espero que não fale muita bobagem, espero não divagar muito sobre os temas aqui, e agradecer, além do convite, por uma feliz mudança de data, por minha culpa, claro, mas acabei ficando aqui na programação da Semana Nacional de Arquivos, uma honra para mim fazer parte dessa programação aqui, por meio desse evento da Tríade. A Carla aqui, vários que eu já vi que estão assistindo, o nosso colega João, eu acho que para além de profissionais de arquivos e áreas correlatas, né, nós somos um pouco entusiastas, nós somos militantes dessa questão dos arquivos, da questão da preservação e produção de documentos, da questão da transparência, então é uma confluência que muito me agrada aqui, falar nesse dia e falar sobre esses temas. Então, primeira coisa, obviamente, eu tenho que agradecer o convite e agradecer essa presença virtual de todos que estão aqui na sala com a gente, né. A segunda coisa é explicar que não é exatamente uma palestra que eu vou fazer, eu pensei isso aqui muito mais como uma conversa, talvez não uma palestra, porque eu mesmo não tenho muitas respostas para dar, eu acho que talvez eu tenha uma ou outra pergunta para fazer que possam ser interessantes, então foi isso que eu quis trazer para cá, e para que essas perguntas façam um pouco de sentido, e também para que, né, dividindo experiências, a gente só tenha que errar, enquanto sujeito coletivo, a gente só tenha que errar uma vez, né, a gente pode se aproveitar dos erros dos outros, trazer um pouco de onde é que a gente na Assembleia Legislativa avançou, e muito de onde a gente aqui na Assembleia Legislativa bateu cabeça, não soube como fazer, tomou um caminho e teve que fazer uma correção de rumo, uma, ou duas, ou três, naquela esperança tão humana, né, de que esse conjunto de fraquezas, esse conjunto de falhas, numa perspectiva genérica, acabem constituindo forças e acabem constituindo avanços. E sempre constituem, né? Se a gente pensar numa perspectiva de gênero humano, de acúmulo de conhecimentos, os fracassos e os caminhos mal sucedidos, eles são acúmulo que vão possibilitar a gente dar um passo qualitativamente maior no futuro. A questão é sempre se o universo de possibilidades nos permite dar esse passo, né, qualitativamente melhor, mas o conhecimento que a gente acumula, certamente, ainda que idealmente, talvez não na prática, nos permite dar passos melhores para o futuro. Então eu queria contar para vocês, a Carla já fez a gentileza de me apresentar, eu sou o Felipe, sou historiador de formação, com muito orgulho e muito gosto, e um historiador aqui que trabalha e milita já há uns bons anos, talvez a gente não precise dizer quantos, nessa live, na área dos arquivos, na área da gestão dos documentos, na área da gestão da informação, né, e talvez por isso tenha alguma coisinha para falar. Eu trabalho aqui na Assembleia Legislativa há 12 anos e desde 2018 sou responsável pelo arquivo da Assembleia. A Assembleia foi tendo algumas reestruturações no meio do caminho, mas hoje eu estou como gestor, que é a nomenclatura que a gente usa aqui, da divisão de gestão documental, que na Assembleia é a responsável por protocolo geral, arquivo intermediário, expedição e recebimento de correspondências e a parte de gestão da informação, né, e gestão documental propriamente dita, a parte de definição de normativas e a parte que pensa um pouco a produção e tramitação de documentos. Coordeno o CGDI, que é o Comitê Gestor de Documentação e Informação, que é um colegiado daqueles multissetoriais, que para quem está aqui, principalmente para quem é aqui do estado de São Paulo, seria algo próximo às CADAs, né?
as comissões de avaliação de documentos de arquivo e depois comissões de avaliação de documentos e acesso, que você tem nas secretarias estaduais aqui, que é aquela nomenclatura que ficou consolidada aqui por força do, do sistema, do SAESP, né, do Sistema Estadual de Arquivos. Como eu falei, a nossa comissão aqui ela é multissetorial. Na verdade, como são as comissões no Estado, embora o Estado sempre tenha dito que as comissões são multidisciplinares, a verdade é que as comissões no Executivo não são multidisciplinares, elas são multissetoriais também, não há nenhuma exigência na legislação para que as comissões abarquem diferentes áreas de conhecimento, e sim para que elas abarquem pessoas que estão ali em diferentes locos daquela secretaria ou daquela instituição. Funciona muito parecido aqui na Assembleia Legislativa. Essa comissão, ainda como CADA, a gente também sempre foi muito caudatário, e com isso eu entro aqui no tema da palestra. Essa comissão existe na Assembleia desde o ano de 2010, num esforço que a gente vivia naquele momento já de pensar a gestão de documentos, pensar a gestão de informações e de elaborar nossos instrumentos básicos de gestão documental, né? Então, em 2010, a gente tem a constituição de uma CADA, no bojo de um processo, então, liderado pelo extinto Núcleo da Qualidade aqui na Assembleia, né? Hoje a gente não tem mais esse núcleo da qualidade, isso ficou meio morto um tempo, mas hoje a gente tem uma área de governança que foi implantada esse ano, que você pode dizer que é uma certa retomada ali desses esforços de uma década atrás, e foi a cargo desse núcleo que aí sim se fez um trabalho multidisciplinar e multissetorial, que se elaborou o primeiro plano de classificação e a primeira tabela de temporalidade para os documentos aqui da Assembleia. Na verdade, se eu falar primeira tabela, talvez os mais puristas me corrijam, porque não foi a primeira. A gente teve algumas tabelas parciais antes, principalmente voltadas a necessidades do nosso Departamento de Recursos Humanos, mas foi a primeira tabela que ainda é vigente hoje, né, com alterações, evidentemente, mas que ainda vige, que abarcou a quase totalidade dos processos da casa. Depois eu posso falar um pouquinho porque a quase totalidade, mas é essa tabela quase total que a gente tem hoje. E se de um lado o esforço ali naquele momento era entender a produção documental, né, entender a produção documental, organizar os arquivos, que isso também é uma outra coisa que eu vou contar para vocês aqui nesse processo, havia uma ideia de dar transparência, mas principalmente, o motivo que o programa que eu vou comentar com vocês surge não é a transparência, é a celeridade na produção e no uso da documentação de arquivo, né? Celeridade na produção e no uso da documentação de arquivo? Isso dizem os arquivistas aqui como nós. O que a administração da casa estava pensando, obviamente, era celeridade no desempenho das suas atividades, era ter processos mais rápidos, né? E é nessa linha que vai surgir ali em 2011, em 2011 ele começa a funcionar, né? O programa, e aqui é programa tanto no sentido de um esforço coletivo e planejado, quanto programa no sentido de software mesmo, Alesp Digital. O que era o Alesp Digital e o que ainda é? Essa solução não foi descontinuada ainda, embora nos próximos anos ela vá fatalmente ser absorvida por outras soluções corporativas. O Alesp Digital era o nosso programa de tramitação digital, eletrônica, de documentos. Como que funcionava ali no começo? Nós compramos, isso foi um desenvolvimento externo, com transferência de tecnologia, mas a Assembleia Legislativa comprou um programa, né, para fazer tramitação de documentos. Muita discussão ali, e essa discussão eu não acompanhei de perto, eu entrei aqui na Assembleia em 2012, mas a gente recupera o histórico disso, felizmente, tanto com os nossos arquivos, quanto principalmente com os nossos arquivos humanos, que são aqueles servidores de longa data
que acompanharam o processo e tiveram ali no desenvolvimento disso. Então, houve muita discussão do que esse sistema Alesp digital iria abarcar, e no fim ficou um sistema digital para os processos de compras, basicamente. Compras, o que envolve dinheiro, esses processos financeiros. Então, compras, adiantamentos, prestação de contas de servidores, não prestação de contas de deputados. Então, o sistema funcionou assim, de um jeito ainda um pouco rudimentar, porque hoje, quando a gente olha o sistema, a gente tem muita clareza que ele não é um sistema de produção de documentos eletrônicos. Ele é um tramitador e um agrupador de PDFs. No começo, inclusive, ele suportava, por tecnologia, aliás, ele suporta até hoje, a gente só aboliu isso. No começo, inclusive, ele suportava que você subisse documentos em outros formatos que não o PDF. Mas ele é um tramitador e um agrupador de PDF, então você sobe, vai montando o seu dossiezinho ali, bonitinho. E qual era a grande inovação do sistema, né? Ele tinha mapas BPMN, e tem até hoje. Então você substituiu aquela tramitação ad hoc que o servidor tinha que saber fazer, né? Então eu estou aqui com o processo de compras, tomei as providências que são necessárias, eu vou tramitar esse processo referenciado por um sistema, obviamente, de gestão, mas só um sistema referenciador, eu vou tramitar esse documento para a próxima fase. Tudo isso, e eu acho que é o filé do sistema, é você ter ali, por força de ter que desenvolver o sistema, ter feito um mapeamento de processos, e esse sistema até hoje funciona com esses mapas, obviamente atualizados, porque mudou, nesse meio de caminho, mudou a estrutura da casa, mudou lei agora de licitação, mudaram outras regras para compra, e fomos percebendo evoluções aí não normativas, mas evoluções administrativas de como mudar processos de trabalho, e esse sistema foi indo e funciona até hoje. Então, processos mapeados, primeira vantagem do documento eletrônico ali, lembrando, estamos falando perspectiva de 2010, década passada, começo da década passada, e o acesso que deixa de ser exclusivo. Porque qual é a diferença que qualquer um percebe, acho que de bate-pronto, do eletrônico para o papel, por força da sua mídia, por força de onde o documento é constituído, ele pressupõe que uma pessoa por vez vai acessar aquelas informações. E para acessar aquelas informações, você precisa ter a custódia física do documento. O documento eletrônico faz uma mudança muito grande, que às vezes a gente não percebe, né? É mais ou menos como a gente usando o celular hoje, a cada 5 minutos, mesmo quem não é de uma geração nativa do digital, como é a minha, que vou fazer 38 anos, a gente até esquece que em algum momento da vida a gente tinha que combinar com uma pessoa um negócio hoje para acontecer ali 2 dias, e isso tinha que acontecer, porque você não tinha essa comunicação ininterrupta. A gente hoje, quando usa o digital, às vezes perde a perspectiva de que nós já fizemos de outra forma. Então, não ter o acesso simultâneo ao documento era uma realidade, né? Então, essa é a grande inovação ali do Alesp Digital. Quais são os pontos cegos desse sistema, né? Primeiro, quando a gente implantou ele, ah, você ainda tinha muitos documentos que simplesmente não eram digitais. Você ainda tinha muitos documentos que você ainda tinha ali uma questão, na verdade, até legal, de como autentificar e como certificar documentos, como fazer a conversão de um documento, né? O que vale juridicamente? O documento original é o papel, é o digital? Então, se vocês pegarem, eu nem vou compartilhar aqui, porque eu acho que isso só tem hoje relevância como para quem quer fazer um estudo histórico desse desenvolvimento. Vocês pegarem o primeiro ato que institui esse sistema aqui, o Alesp Digital, ele tinha uma disposição muito curiosa para os nossos olhos de hoje, que é: continuarão a ser montados os processos físicos. Ou seja, você estava tramitando no digital, mas o que valia era o físico. Então, como é que se fazia essa loucura? Você pegava, produzia o documento, chegava aqui num birô de digitalização montado junto ao protocolo central, digitalizava o documento,
né? Isso subia ali, e você tinha o primeiro sistema de tramitação eletrônica que produzia mais papel e não menos, porque toda vez que você ia digitalizar alguma coisa, você ainda tinha uma folha de rosto, uma espécie de guia de solicitação do que ia ser digitalizado. Bom, legal, o sistema foi indo, e aí a gente começou a perceber que, pera lá, né? E quando eu digo perceber pera lá, as pessoas organicamente, e isso é o mais interessante desse desenvolvimento, as pessoas organicamente começaram a entender que não tinha por que você fazer um despacho e mandar digitalizar. Espera, eu pego o despacho, eu subo. Ah, mas e a assinatura? Não, mas espera aí. Se quem está certificando lá no protocolo usa uma assinatura eletrônica, um certificado digital, eu vou usar um certificado digital. A Assembleia aqui forneceu os certificados digitais para as pessoas que atuavam nos processos e o documento está lá. Ah, perfeito, agora o sistema está começando a ter um samba aqui diferente, porque a tramitação fica mais rápida, a tramitação fica mais transparente e eu estou economizando etapas, né? Eu estou já subindo direto da minha máquina no processo e aí todo mundo já vê. Perfeito, né? Só que isso conflitava com uma determinação expressa do ato que era: continuarão a ser montados os processos físicos. E a gente operou por alguns anos nesse sistema meio híbrido e meio maluco, assim, de existir uma determinação legal de montar os processos físicos, que a gente interpretou como: existe a obrigação de montar os processos físicos quando couber. Ou seja, o que é físico, obviamente, eu vou montar um processo físico. Mas e o que é 100% digital? Não, espera aí, o que já foi criado digital e nunca virou físico, não tem porquê. Então isso vai direto pro Alesp digital. Bom, esse descolamento entre o texto normativo e o que a prática fazia foi ficando mais evidente. E aí é um daqueles casos, muitos, que a gente vê isso muito na administração pública, embora a gente, não é nem o fetiche, a gente tem ali a obrigação legal, óbvio, de cumprir o texto normativo, mas muitas vezes a prática humana e o desenvolvimento humano, eles estão à frente da normativa, eles estão à frente da legalidade. Vamos lembrar que o Brasil não é um país de direito consuetudinário, né? Então, isso é complicado para a gente, porque, em teoria, os processos feitos pelo Estado deveriam estar sempre aderentes ao texto legal. Isso não foi ficando, e não foi ficando não por uma falta de cuidado, por um erro ali, mas porque o próprio desenvolvimento da tecnologia e dos processos de trabalho foi fazendo com que a gente perdesse esse pé. Chegamos em 2018, falamos: espera aí, né, não dá mais, temos que rever esse ato normativo. Foi feita uma revisão, né, tirou-se essa obrigatoriedade de montar os processos físicos, e aí a gente faz a grande virada de chave aqui na Assembleia. A gente deixa de entender que o processo físico é o processo e o sistema ele é um espelho de tramitação ali do processo. Não, o processo, e aí 2018 é um marco para a gente por isso, porque 2018 é o ano que você pode dizer que a gente tem processo eletrônico implantado na Assembleia. Por quê? Isso eu estou falando para a parte administrativa, depois eu vou fazer uma digressãozinha aqui para falar dos processos na parte parlamentar. Mas na parte administrativa, então, em 2018, a gente muda a normativa aqui, e aí fica muito claro que o processo eletrônico é o que está valendo. E aí, como é que a gente vai tratar o físico? E aí surgiu o conceito aqui de matrizes. Então, a partir de 2018, o que é físico é uma matriz física usada para a produção de um documento digital. Vamos pegar uma coisa que aconteceu nesse período, por exemplo, que foi uma das coisas que a gente usou para argumentar a favor dessa mudança de normativa interna, a questão das notas fiscais. Se quando a gente inventou esse sistema lá atrás, a gente, Assembleia, montou o sistema lá atrás, você capturava notas fiscais e jogava no sistema, a gente chegou em 2018 num momento onde a nota fiscal ela é eletrônica.
por uma questão de adaptação sensorial, acho que das pessoas, e de algumas funcionalidades onde você ainda não tem um acesso, sei lá, você pensa no meio da estrada que você precisa conferir a nota fiscal para fins de fiscalização, e você não tem o acesso, você criou a DANF, né? Que é o que as pessoas, o documento auxiliar da nota fiscal eletrônica, que é o que as pessoas às vezes se referem erroneamente como nota fiscal, né? Mas não é, a nota fiscal é um arquivo eletrônico, né? Não existe mais nota fiscal física no Brasil, não dá para você tirar uma nota fiscal no papel, é impossível hoje no Brasil. Então essas mudanças foram existindo e a gente acompanhou. Legal, então a partir de 2018 temos documentação nato digital, sem precisar usar nenhuma aspa, no âmbito da Assembleia Legislativa. Mas temos isso pensado, estamos fazendo isso num sistema que não é pensado para isso. Então, ele é um aglutinador de PDF, ele tem muitas limitações na sua tramitação. Era um problema era um momento onde a própria legislação federal sobre documentos eletrônicos estava em rediscussão, né? Então havia ali algumas sombras, algumas dúvidas de o que considerar como documento eletrônico. E aí entrou, eu acho que nesse debate existia até um certo conservadorismo nosso por parte da parte da área mesmo, os profissionais de arquivo, porque a gente via soluções que não nos atendiam na questão do documento eletrônico, mas perspectivava pouco, né? Eu acho que a gente da nossa área dos arquivos, da informação, sempre foi muito feliz em ver ideias que não eram boas, mas menos feliz em propor boas ideias, né? E aí a gente acaba, corolário disso, é que a gente acabou hoje engolindo uma normativa feita ali nos anos da pandemia e do pandemônio, para documentos eletrônicos e para conversão, que é uma normativa feita em uma linha, mal feita, enfiada num jabuti ali na MP da Liberdade Econômica, e que não é boa. E talvez a gente tenha visto coisa melhor passar antes, mas por um certo conservadorismo nosso, nos aferramos ao que estava aí, em vez de perspectivar o novo. Mas isso é só uma digressão, voltando aqui ao caso da Assembleia Legislativa, porque o cronômetro não para, e eu quero falar mais coisas ainda para vocês. Estávamos nesse momento, né, um sistema ali, uma tecnologia que não nos acompanhava mais, e começamos a pensar internamente, com muita seriedade, que nós precisávamos ter um sistema corporativo de processos eletrônicos que acompanhasse o desenvolvimento da tecnologia, o desenvolvimento dos nossos processos de trabalho e, por que não, né, que pensasse à frente. Porque queríamos um sistema, isso é um desejo nosso e das pessoas que estavam muito envolvidas ali, um sistema que acompanhasse. Junto com isso, outras questões que não estavam postas ali, por exemplo, na criação do Alesp Digital, por exemplo, um repositório de documentos eletrônicos, isso foi trazido já para esses nossos planejamentos, esses nossos pensamentos ali do final da década passada, e chegamos à conclusão que, bom, precisamos de um CIGAD, né, e um sistema, que aí essas coisas podem estar juntas ou não, mas no momento a nossa visão não era muito clara, então a nossa primeira visão era, precisamos de um CIGAD, que será nosso sistema corporativo principal para a tramitação de documentos eletrônicos. Estamos falando da área administrativa, e agora eu vou fazer aquela digressão que eu tinha prometido para voltar depois nesse momento. Na parte dos documentos legislativos, ou seja, na atividade fim da Assembleia, nós somos a Assembleia Legislativa, aqui de São Paulo é absolutamente pioneira por um lado e absolutamente ficamos na rebarba em outro. A gente desde os anos 90 tem aqui o SPL, Sistema de Processo Legislativo, que permitiria aos parlamentares montar as proposituras legislativas todas em sistema. Maravilhoso. E aí esse sistema ali pensado por alguns técnicos aqui de cabeça muito
muito no futuro, esse sistema já era pensado para o digitar o seu original. Então falava ali de código de originalidade, o que dava validade para a propositura era o código de originalidade que você só obtinha no sistema. Ah, perfeitamente. Então vocês mataram o processo físico do legislativo. Não, a gente demorou só 25 anos mais para fazer isso. Porque, embora o sistema previsse isso normativamente, o que acabava acontecendo é que o documento nascia no sistema, ou ali no ecossistema daquele sistema, era impresso, assinado, e a partir daí tramitava como sempre tramitou, ainda que o sistema tivesse possibilidade de se montar ali, rudimentarmente, né, gente, estamos falando dos anos 90, mas tivesse a possibilidade de você montar um processo. Por que isso aconteceu? E aí eu vou dar a minha avaliação pessoal. Primeiro, porque ainda era rudimentar mesmo, então você está pensando num sistema de processo eletrônico dos anos 90, ele não se comparava à plasticidade que você tem no papel, e isso incomodava tanto técnicos quanto parlamentares. Ele tinha algumas limitações no uso do dia a dia. Você está anos 90, a gente está falando de uma realidade pré-tablet. Então, você não tinha como estar com esse processo em plenário, senão num computador. Hoje, para a gente, pode parecer até meio louco, né? Como assim? Não se acessava no celular? Não se acessava num tablet? Não se acessava. Você só acessava no computador. Então, isso travava. Você tinha as questões legais, por exemplo, como se assinava nos anos 90 um documento digital? Não tinha, né? E você tinha aquele conservadorismo que, já que é tão difícil, mesmo quando deixou de ser tão difícil, é tão difícil. E você continuava tendo a montagem dos processos em papel, e como eles não encontravam paralelo no eletrônico, a não ser ali na feitura da sua inicial, o processo eletrônico, o processo físico continuou rodando até a pandemia. A gente conseguiu ir para um processo eletrônico, legislativo 100% digital só na pandemia. Por força da necessidade, por força de a gente já ter todos aqueles avanços desses últimos 25 anos, e aí, voltando da digressão, por conta desse sisteminha que eu vou contar aqui, quando eu isso aqui eu deveria ter falado em 5 minutos para chegar no ponto principal, falei em mais da metade da apresentação, mas eu acho que espero isso faça algum sentido, quando a gente chegou nesse sisteminha que é o Alesp sem papel, né? Então, volta a fita, estamos ali no final da década de 10, pensando um CIGAD para casa, e a CADA, então, Comissão de Avaliação de Documentos de Arquivo, faz a solicitação à mesa diretora, né, que foque, né, faça esforços para incluir nas metas da casa ter esse tipo de sistema. A gente trabalha aqui numa casa política, a administração muda de 2 em 2 anos, de acordo com as mesas diretoras. Algumas mesas são mais sensíveis a isso, outras são menos. Umas têm um grau de entendimento maior, outras têm um grau de entendimento menor. Mas conseguimos vender internamente esse projeto e tivemos luz verde para, no ano de 2019, montar esse memorial descritivo. Tudo ótimo, tudo muito bem, vamos fazer desenvolvimento interno, vamos fazer desenvolvimento externo. Vimos que a grandeza do que a gente... Começamos com desenvolvimento interno, diga-se de passagem, né? A grandeza disso aqui não vai comportar o desenvolvimento interno. Não temos braços para isso, né? Não, mas tem um sistema bom aí no governo do estado. Tem o sistema corporativo que a Prodesp está desenvolvendo, capitaneado ali, de certa maneira, pelo Arquivo Público do Estado. É esse. Chamamos todo mundo, chamamos todo o pessoal da Prodesp, diretoria, tudo aqui, fizemos uma boa reunião e tomamos um pequeno balde de água fria ali dos nossos amigos da Prodesp, que basicamente falaram, gente, passa amanhã, a gente não tem condição de absorver um sistema, absorver um novo cliente para esse sistema, ainda mais da magnitude da Alesp. Então é isso, né? Não conseguimos fazer aqui, não conseguimos fazer com a Prodesp, que talvez seja quem tem o caminho das pedras, vamos para o mercado.
Desenhamos, e aí meu amigo, não sei se ele está nos acompanhando, meu amigo Frederico Bortolato, então o diretor aqui do nosso departamento de tecnologia da informação, e nós e vários colegas, mas o mérito é dele, montou um robustíssimo memorial descritivo, né, que pela nova lei seria o termo de referência, né? Na época a gente ainda não tinha a exigência dos ETPs, então você fazia uma justificativa e um memorial descritivo, montou 2 documentos ali bastante robustos, uma justificativa que já vinha dentro do mesmo documento e um belíssimo memorial descritivo. Pegamos os requisitos do EARC e partimos para a compra. Licitamos isso em finalzinho de março de 2020, naquele momento que a gente tinha, não sei se vocês lembram, tinha dado um certo ruim assim a nível mundial, estávamos ali às portas aliás, licitamos quando, naquela semana ali que a coisa ia fechar, ou já tinha acabado de fechar. Então legal, beleza, conseguimos, contratamos, tem uma empresa aqui que deu a proposta, diz que consegue atender aqui o que a gente precisa, vamos para a prova de conceito. Primeiro desafio que a gente enfrentou internamente. Obviamente, quando a gente tinha pensado isso, a empresa viria aqui, ficaria alguns dias fazendo uma demonstração para a gente, num plenário, numa sala de reuniões, e nós formaríamos uma banca ali. Eu estava nessa banca, inclusive, né? Mas com todos os técnicos que a gente conseguisse envolver para avaliar, olha, esse sistema serve ou não. E nós tínhamos um regramento muito bem redigido e muito criterioso para fazer essa prova de conceito. E não foi possível. Não foi possível fazer da maneira que a gente tinha pensado. Todo mundo numa sala ali com demonstração. Primeiro desafio é como vamos montar essa prova de conceito. Então, atrasos, prorrogações, a empresa propôs um modo e a gente fez, foram as primeiras reuniões daquelas online que a gente se acostumou tanto e que se deram vazão a coisas boas como isso que a gente está fazendo hoje aqui, também redundaram nos cabelos brancos de muita gente, porque era um negócio estressante demais. A gente fez, os que estavam em casa, os que estavam aqui na Assembleia, trancados na sua sala, o pessoal da empresa lá no Espírito Santo, cada um num canto também, todo mundo de máscara, e eles foram apresentando o sistema para a gente, né? E aí o primeiro grande desafio que a gente entrou, essa prova de conceito foi uma das coisas mais exaustivas assim que eu já fiz na vida, ela durou 2 semanas, né. E hoje a gente tem clareza que ela foi uma prova de conceito que não nos permitiu avaliar propriamente o sistema. Porque certas funcionalidades, por conta de você estar demonstrando sua distância, um conselho inclusive para quem for fazer prova de conceito uma vez, por mais difícil que fique, né, como a gente via só um usuário lá, ele ia alternando ou usando usuários hiperpermissionados. Quem for fazer uma prova de conceito, na boa, senta, hoje que não temos mais pandemia, senta quantos técnicos da empresa precisar em 4, 5, 6 computadores, com perfis de usuários diferentes, e faz eles demonstrarem usuários finais. A gente não fez isso na época pela loucura que seria frente a tudo que nós estávamos acompanhando, né? E o fato de ter que ser só digital. Conclusão, nós falhamos em entender certas funcionalidades do sistema ou até onde esse sistema poderia ser evoluído. Mas compramos um bom sistema, né, um sistema que usamos até hoje. A empresa foi aprovada na prova de conceito e começou a fase de era um sistema já pronto no Paper Cloud da Agape Consultoria, ótimo sistema, mas agora faltava tropicalizar aqui o sistema para a Assembleia, fazer toda uma questão de configuração. Segundo momento estressante do projeto. Nós fizemos isso ainda na pandemia, né? Então muita coisa feita à distância não rolava, a empresa pôs técnicos aqui, fazer uma reunião, uma simples reunião era uma operação de guerra, né?
mas algumas coisas eram impossíveis em se fazer à distância. Então, quem é que está mais habituado em desenvolvimento de sistema, aquele momento que você senta do lado do analista de requisitos, do programador, né, ali no cangote do cara e vai vendo na tela, isso era muito difícil de fazer. Então, foi uma implantação muito ali, sangue, suor e lágrimas, mas saiu. Saiu, e esse sistema, com algumas limitações, funciona hoje, né, aqui na Assembleia, e nos permitiu ali lá já para o ano de 2021, 2021, a gente ficou ali alguns bons 9 meses fazendo parto desse sistema, e podemos dizer que em 2021 o sistema ele estava implantado com alguma maturidade, não mais por uma teimosia da gente de ver o sistema na rua, mas um sistema que ajudava a Assembleia nos seus processos e no desempenho das suas funções finalísticas. Esse sistema foi pensado em primeiro momento só para documentação administrativa. Essa era a nossa não é primeiro sprint, isso vai confundir as pessoas, mas era o primeiro ataque que a gente ia fazer era com as funções, com os documentos meio aqui, com os documentos administrativos. Esse processo também nos trouxe um sem número de aprendizados, que é como a gente chama os nossos erros e os nossos padecimentos, né? De como fazer sistema, mas ele traz algumas coisas muito interessantes. Hoje mesmo, eu fui, e para quem participou eu estava ali no comitê original de gestão da implantação desse sistema, ele traz algumas surpresas muito gratas. Hoje eu fui fazer o desligamento de uma estagiária aqui que me pediu para sair, para conseguir um emprego melhor, maravilha, né, e pediu para encerrar o contrato dela, e eu mandei um e-mail, como sempre fiz, lá para a área responsável do RH, e aí eles me devolveram, não, desligamento de estagiário agora é só pelo Alesp sem papel, e me mandaram lá bonitinho o caminho de como fazer. Eu dei um sorriso aqui, porque para quem se sente um pouco pai do sistema, estava ali na implantação, e quando você está ali nessa implantação, você sabe direitinho quais processos estão tramitando no sistema, quem fez o mapa daquele processo, onde deu bug naquele processo. É muito divertido hoje que o sistema esteja, que alguém esteja, né, colocando processos lá e eu não saiba, né? E eu e ninguém, porque isso virou cotidiano. Então isso virou o nosso dia a dia. As áreas foram se apropriando, foram vendo as vantagens desse sistema e foram usando. E aí, eu não vou, talvez surja um pouco no debate, eu não vou chatear todo mundo com pormenores, até porque o meu tempo está meio justo, né? Mas fomos vivendo algumas curvas de aprendizagem aqui, né? De como usar esse sistema dentro da casa. Fomos vendo, no caso da Assembleia Legislativa, quantas coisas nos tornam muito singulares em termos de administração pública e quantas coisas a gente precisou fazer de desenvolvimento ali para o negócio ter exatamente a nossa cara, mas fomos vendo que aos trancos e barrancos, e sofrendo muito por causa da pandemia, e não só o contexto, trabalhar na pandemia, acho que, não sei se eu tenho alguém aqui com menos de 5 anos na live, acho que não, então acho que todo mundo viveu mesmo a pandemia, então todo mundo lembra como foram momentos terríveis, desafiadores e estressantes. Então isso não foi bom, é óbvio, não foi bom para ninguém, além de tudo, né, com toda aquela mortandade, com pessoas literalmente morrendo ao nosso redor, mas ela acelerou o tempo. Então certas mudanças de base tecnológica que a gente estava para viver, a gente viveu ali no soco, no susto, né? E isso aconteceu aqui. Então, quando o sistema foi alcançando certa maturidade, apesar do momento ruim, das dificuldades, a gente percebeu que dava para ir por mais, né? O Alesp sem papel, esse nosso sistema corporativo hoje, aguentava, por exemplo, que a gente fizesse a carga em interface com o SPL das proposituras legislativas. E aí, por que não? Né? E foi naquele contexto do final da pandemia que a gente teve que inventar ideias aqui de, né, protocolar por e-mail, fazer tal coisa de achar saídas, porque não dava para fazer o físico. Né? A Assembleia fez um sem número de sessões legislativas completamente online,
não dá nem para dizer que era híbrida, porque só o presidente estava na casa presidindo, todos os outros deputados estavam fora, nem podiam acessar o plenário. Quando estavam na casa, tinham que comparecer à sessão dos seus gabinetes remotamente, ou seja, tanto fazia se o cara estava aqui ou em Pindamonhangaba, né? Conseguimos fazer, em um tempo que eu julgo até muito rápido, a mudança de chave dos processos legislativos para 100% eletrônicos. Então, hoje, a Assembleia Legislativa de São Paulo não produz nenhum processo novo, claro, a gente ainda tem nosso legado, mas não produz nenhum processo novo da parte legislativa em papel. Hoje, todo o nosso acervo é eletrônico. Avançamos barbaramente também na parte administrativa. Então, para vocês terem uma ideia, antes desse sistema, a gente abria algo em torno de 12 mil processos por ano. Né? Processos, aqui eu não estou distinguindo o que a gente internamente chama de protocolado e o que é realmente um processo atuado. A gente autuava 12 mil itens por ano. Hoje a gente está autuando menos de 4 mil. Então é um avanço absolutamente significativo, de um número que a gente nunca espera gerar, porque o cidadão tem, obviamente, seu direito de peticionar, né? Então nós não pretendemos, inclusive, fechar essa porta para o cidadão de maneira nenhuma, isso é uma decisão política. O que a gente espera é que a gente consiga, num futuro próximo, ter tudo isso capturado e ter a tramitação por meio eletrônico. Então, esses foram grandes avanços que a gente percebeu. Para esse ano, nós devemos já conseguimos entrar com um processo de prontuários médicos aqui, com uma solução de prontuários médicos 100% eletrônicos. Para o ano que vem, nós devemos, para o final desse ano, mas rodando legal para o ano que vem, nós devemos ter nossos prontuários de funcionários e de deputados, 100% eletrônicos também. Então, esse caminho que a gente percorreu possibilitou esse avanço. O que não quer dizer que não tenhamos alguns pontos cegos terríveis ainda para resolver. Então, o primeiro deles, que não estou vendo as perguntas aqui, mas alguém vai perguntar, que é legal, e como é o repositório de vocês? E é aquele momento que cada um olha para o lado e sai para tomar um café. Porque essa era uma preocupação que a gente tinha desde o começo, essa era uma preocupação quando a gente pensava ali, no final da década passada, num CIGAD, e essa virou aquela coisa de depois a gente vê isso aí. Porque, como fomos atropelados pela pandemia, né, e era necessário a virtualização desses processos, a gente deixou para ver depois. Não é que deixou para ver depois, as coisas não estão soltas no mundo. Todos os contratos de fornecimento de software, obviamente, têm previsões, e tem ali previsões até robustas para garantir a integridade desses documentos, mas nós não temos uma solução corporativa única para garantir, para criar um ecossistema aqui dentro da casa que garanta, em totum, a preservação dos documentos eletrônicos da Assembleia Legislativa. Então, esse é um ponto cego que nós estamos tentando enfrentar nesse exato momento. Outro ponto cego que nós vivemos, nós não desenvolvemos os sistemas mais seguros do mundo, porque foi aquela coisa de literalmente fazer desenvolvimento em movimento. Então, todos os sistemas são menos testados do que a gente queria no momento que eles vão para o ar. Né? Obviamente, a gente vai trocando a roda aqui com o carro em movimento, mas a gente não conseguiu. Não é uma situação que a gente tenha. Ganhei um café aqui. Não é uma, não é uma situação que a gente tenha resolvido ainda. E aí, para falar um pouquinho de algo que eu gostaria de trazer também no bloco das perguntas, eu trouxe alguns links, que tá legal. Falamos aqui muito de processo eletrônico. Né? Faltou falar um pouco de Estado, que eu acho que a gente falou do Estado na perspectiva talvez aqui mais né, ali dentro do quadradinho do que é o Estado enquanto produtor de documentos, isso é óbvio. Talvez a gente possa explorar um pouco mais o Estado enquanto ente, né, o Estado enquanto essa figura tão decantada já nas ciências sociais. E eu queria falar aqui nesses 5 minutinhos que me restam, um pouco da transparência. Porque o que eu, que sou um historiador, estou aqui na casa há 12 anos, qual é meu grande tesão
quando eu falo em processo eletrônico. São dois, na verdade. Um é que eu acho, e é outro assunto que a gente pode desenvolver aqui um pouquinho também no debate, que eu acho que a gente pensa muito dentro da casinha, quando a gente fala em processo eletrônico. Então, o que é muito próprio do ser humano, a gente vai fazendo perspectivas dentro do que a gente conhece, não dentro do que a gente não conhece, isso é óbvio. Então, quando eu penso um processo eletrônico, tem toda uma acomodação sensorial que eu vou me sentindo confortável à medida que eu levo ele mais próximo do que eu conheço, que é o processo físico, né? E eu defendo que o processo eletrônico precisa ter menos similaridades com o processo físico e não mais, né? Você tem um universo de possíveis, quando a gente está falando de outras tecnologias, que não é o universo de possíveis do papel. Se a gente se limita pelo papel, estamos nos limitando à mediocridade, estamos nos limitando a ir por menos quando a gente deveria ir por mais. Então, esse é um ponto que eu acho que a gente pode explorar. E minha segunda, o que me encanta no processo eletrônico, é que ele é, por tecnologia, imanentemente, né, mais propenso à transparência. Propenso, hein? Porque também dá para usar a hipertransparência como fórmula de encobrimento. Mas o processo eletrônico, ele é mais propenso à transparência. E a pandemia teve esse bizarro efeito reverso de fazer as pessoas acostumarem a acompanhar as coisas à distância. Por que bizarro? Porque eu sou daquelas pessoas arcaicas que acha que o tete a tete, o presencial, o ir, o estar ali fiscalizando, ele é sempre mais efetivo do que o fiscalizar à distância. Mas no tete a tete, na conversa, na fiscalização do seu deputado, você nunca vai conseguir reunir a mesma quantidade de informações que você consegue no online. Então eu queria mostrar alguns links aqui para vocês, para dizer do que o que esse eletrônico faz para a gente acessar, para o pessoal de casa, o que o eletrônico quer dizer hoje em termos de transparência. Então eu vou pedir para a Carla jogar na tela, primeiro o link aí da nossa página da central de atendimento, que é na verdade não precisa nem jogar a página, porque eu acho que vai ficar meio árido, mas quem tiver interesse, os links vão ficando aqui e vocês vão acessando depois. Então nós temos uma página na Assembleia que a gente chama de central de atendimento, que nada mais é do que um agregador de links de diversos caminhos que o cidadão pode fazer para entrar em contato com a Assembleia, né? Assembleia enquanto instituição, Assembleia enquanto conjunto de deputados, pode entrar em contato com os seus deputados. A gente tem também aqui eu deixei dois outros links, que é a nossa página de transparência, né? Que é uma página que eu acho muito simples e muito bem montadinha, gosto muito dessa página, porque ela dá para o cidadão, essa página de transparência ela não dá nada para o cidadão em termos de transparência, mas ela dá explicações de o que nós temos que ser transparentes e como ele faz para acessar essas informações aqui. E nós temos a nossa página de informações, que é uma subaba da transparência, que essa é a página que todo mundo gosta. Então é a página que é super acessada aqui, que por segmentos você olha desde os contratos da Assembleia, você olha os salários dos funcionários, você olha com que o deputado está gastando dinheiro, né? É uma página que eu acho muito importante em termos de fiscalização. Mas por que eu estou falando isso? Não é só para dizer, olha, a gente monta a página bonitinho, é porque foram os processos eletrônicos que permitiram que essas páginas fossem alimentadas e o que é melhor, né? Elas são alimentadas hoje, grande parte delas, independente de ação humana. Então, vamos lá na nossa página de informações públicas. Quando você entra lá em processos, ninguém está jogando aqueles processos ali, né? Você está puxando isso dos nossos sistemas corporativos. Quando você entra na página de prestação de contas de deputado, a mesma coisa, né? Ninguém alimentou aquele sistema. Nos nossos sistemas eletrônicos, você está fazendo carga daquilo. Em algumas coisas eu fico muito feliz, inclusive com a nossa sofisticação. Quando você entra na parte de
propostas parlamentares, a gente já era muito, muito feliz que o nosso portal atualizava de 15 em 15 minutos. Então, há 2 anos, se você entrasse ali, você sabia que você tinha uma informação de, no máximo, 15 minutos defasada. Tudo óbvio por rotina, rotina já pré-criada ali no sistema. Hoje, com os processos estando 100% ali no Alesp sem papel, no Alesp sem papel, isso mesmo, e o cidadão acessa ali pela interface, você tem isso no momento que subiu a propositura, o cidadão está lendo a propositura, né? Você tem todo o nosso sistema de votação, no momento que é votado, já está disponível para o cidadão. E isso tudo é feito por processo eletrônico. Então, vejam, não é que a informação está disponível ali, ela é transportada para uma página de transparência. É que o cidadão consegue, desde acessar o processo em si, até consegue acessar esse dado burilado, digamos assim, direto pela página de transparência. É isso aqui que eu me orgulho muito de mostrar, né? E dizer, ó, gente, tá vendo aquilo que aquele mapa de processo que a gente fez lá no começo, ele redunda nisso aqui. Ele redunda em atividade feita, né? Se o mapa de processo está bom, atividade bem descrita, né? Porque às vezes também fazendo mapa de processo a gente percebe que, quantas vezes isso não acontece, acho que quem trabalha com isso aqui está acostumadíssimo, né? Que mapeando um processo você fala, mas por que ele faz essa curva aqui? E às vezes você mata uma curva, né, unifica ali atividades. Então, pensar sobre processo no processo eletrônico é pensar sobre processo de trabalho, é pensar sobre desempenho das nossas próprias atividades, né? Então era isso que eu queria mostrar um pouquinho para vocês. A Carla me conhece de longa data, mas ó, fechei aqui, estourei o tempo só em 30 segundos até agora. Eu Eu ainda queria fazer alguns comentários aqui sobre o Estado propriamente dito, mas acho que eu consegui falar um pouco sobre os caminhos da Assembleia na implantação dos seus sistemas de processos eletrônicos. Mais uma vez, agradeço demais a oportunidade e fico aqui à disposição para perguntas. Agora eu vou mudar aqui para a aba dos comentários e vamos ver se o que eu falei fez algum sentido aqui com quem está nos assistindo. Vou tomar meu café enquanto a Carla volta aqui para o vídeo. Ou talvez ela possa ter dormido também, porque, enfim, eu sei que eu falei demais, mas vamos esperar aqui a nossa anfitriã de novo na tela. Voltei. Não, foi perfeito, Fê, perfeito. Nossa, obrigada, né, por compartilhar essa experiência tão interessante que vocês vêm desenvolvendo ali na Vesp, né, desde 2018. Então, é um trabalho já com certo fôlego, né, apesar das questões, né, colocadas, os empecilhos, né, por conta da pandemia, vocês conseguiram avançar bem. Eu vou aproveitar, então, agora e vou fazer algumas perguntas que foram deixadas aqui no nosso chat para você. Como você pode imaginar, né? O que você chamou de ponto cego, né? Que foi a questão, né, da preservação dessa documentação nato digital, ela suscitou aqui a pergunta da Elaine Oliveira Machado, né? Ela perguntou: o armazenamento do sistema é feito todo em forma de nuvem ou não? Acho que você também falou um pouquinho sobre isso, mas se você pudesse explicar um pouquinho melhor, agradeço. Perfeito. Então vamos lá. Vamos uma pergunta por pergunta, né? Uhum. Elaine, ó, para ela esse ponto é muito interessante. Para começar, o sistema, eu aqui a conversa acaba ficando, você tenta passar tudo numa só. É mais de um sistema, um ecossistema de sistemas, mas o que eu me referi basicamente foi o sistema Alesp sem papel, que é a versão Alesp do
no Paper Cloud, que é o sistema da Agape Consultoria, né? E que é hoje o nosso sistema corporativo principal. Esse sistema, todo o armazenamento é feito em nuvem, isso está contratado junto com o sistema. Nuvem, não é nuvem própria, né? Uma nuvem que a empresa, essa empresa administra e fornece o armazenamento para a gente. Vou aproveitar a sua pergunta para dar um pitacozinho aqui sobre armazenamento em nuvem. Meus amigos programadores, eu vi uma camiseta outro dia, eu vou comprar essa camiseta para mim, né, que a nuvem é apenas o computador de outra pessoa, e eu vou usar essa camiseta nas reuniões que eu for. Porque meus amigos programadores falam, não, mas não é bem isso, mas também não é muito diferente disso. A nossa questão para o armazenamento, e não estou dizendo que você falou isso, é claro, não é se ele é feito em nuvem ou se ele é feito em servidor próprio, né? Eu, particularmente, prefiro o armazenamento em servidor próprio, porque eu tenho a convicção de que você tem mais governança sobre isso, né? E que ele tende a ser economicamente mais interessante. Mas eu não fecho questão se o armazenamento precisa ser feito em nuvem ou não. Se houver uma boa proposta aqui de armazenamento em nuvem e que dê todas as salvaguardas ali, porque também não quer dizer que o armazenamento aqui feito em loco ele é perfeito. Às vezes você vai te convencer que, por exemplo, uns servidores de nuvem dedicados para isso são mais seguros. E quando eu falo seguro, não é nem no ponto de vista de segurança cibernética, não. Estão num sítio, num lugar físico mais seguro do que uma sala de servidor que a gente é capaz de montar aqui na Assembleia. Eu concedo sem nenhum problema quanto a isso, né? Então, embora eu tenda a achar que o armazenamento na própria instituição é melhor, eu não fecho questão quanto ao armazenamento em nuvem. A minha questão de repositório é como é feito esse armazenamento, com que cuidados, né? E que medidas você toma para que esses arquivos sejam preservados, óbvio, backupeados, e aí a gente começa a deixar um negócio um pouquinho mais complexo. Não adulterados. Então eu consigo falar em cadeia de custódia desses documentos que eu estou produzindo e depois armazenando em algum lugar. Qual é a recuperabilidade desses documentos? Né? E aí eu vou falar um pouco que eu acho que a gente tem que fugir da casinha do documento em papel. Mas enquanto a gente está na casinha do documento em papel, é obviamente mais fácil pensar o futuro. Porque no limite eu jogo tudo num PDF, né? Tranco e garanto que ele vai ser legível. Né? Quando eu complexifico o documento, e se eu pensar que um documento ele tem áudio, que ele tem texto, que ele já fica mais complexo, né? Porque eu já não consigo fechar e jogar no PDF. Mas eu posso ir além, né? E se eu pensar que o documento interopera com outros documentos de tomada de decisão? Por exemplo, vou dar um exemplo besta aqui. Eu uso o Alesp sem papel hoje para controlar a reserva de sala, auditório aqui. Eu posso fazer ele interoperar com outro sisteminha para eu saber ali na ponta se o seu auditório está disponível ou se a sala está disponível para aquele horário. Hoje a gente não tem essa sofisticação, né? Não temos porque o sistema não interopera com nenhum outro e, obviamente, o nosso SIGAD não é para ser um sistema tomador de decisão, né? Senão ele vai virar um colosso e ninguém tem isso, né? Banco não tem isso. Quando você acessa o aplicativo do seu banco, estou falando banco porque talvez é o aplicativo seguro por excelência. Você tem noção de quantos aplicativos tem lá dentro? Não, e não é para a gente ter mesmo, o banco não quer que você saiba. Mas quando a gente acessa o aplicativo aqui do Bradesco, você tem um ecossistema ali, né? Enorme, de soluções interoperando. Então, por isso que cai um negócio e não cai o outro. Por isso que tem um dia que você não consegue ver o Pix, mas você consegue ver seu saldo, porque não é o mesmo sistema, né? Se eu não usar o mesmo sistema nos nossos sistemas eletrônicos, como eu preservo isso? São essas questões que eu sei que a gente aqui na Assembleia não tem bem resolvidas, né? Mas
Também não são simples de resolver, tá? Não é assim, pô, ninguém sentou para fazer um TR para contratar tal coisa. A gente andou muito, olhou muito no mercado, conversou com muita gente, né? Conversou muito com o pessoal do Ibict, com o pessoal que desenvolveu o Ipatia, tudo. A preservação digital ainda é um problema, se não por mais nada, por duas questões básicas, né? A gente não sabe até onde certas tecnologias irão se desenvolver e a gente não prevê o futuro. E a gente não prevê o futuro. É muito difícil você hoje atestar, falar, não, isso aqui é um documento de preservação, um documento permanente, ou seja, que deve ser preservado indefinidamente, num mundo onde a tecnologia avançou muito rápido e não sabemos para onde avançará. Então, acho que pegando um pouco carona aqui na sua questão da nuvem, eu acho que esses são dois pontos cegos, que não são só da Assembleia, mas que obviamente são também aqui da Assembleia. Perfeito. E pegando o gancho também dessa discussão, como vocês têm o CIGAD, vocês já consideraram em algum momento a utilização do Arquivemática para a preservação? Consideramos. Peraí, deixa eu só anotar aqui. Essa eu não vi quem perguntou, não sei se é você eu mesmo. mesma. Então perfeito. Consideramos, Carla. A questão é o seguinte, a gente quer fazer, e estamos tentando viabilizar isso internamente, todo um projeto de preservação digital, né? E aí as ferramentas que a gente vai usar, o Arquivemática é uma das opções. Qual é a questão, né? Como fazer o meio do caminho? Como gerar os pacotes? Quais as rotinas? Onde armazenar? Eu falei do Ibict. O Ibict desenvolveu aquele modelo que é o Ibict ou IBCT, né? Eu já estou dando apelido para o negócio aqui. Que é o Ipatia. Para a gente, pareceu um caminho interessante, né? É um caminho que a gente viu até agora mais trilhado por universidades, né? A gente não sabe, a gente já considerou, mas a questão não é só a adoção de uma solução, e aí eu não sou especialista nisso, mas deixar bem claro, né, a gente tem gente mais gabaritada na casa para falar, mas o Arquivemática é uma coisa que a gente olha com muito bons olhos, né? Eu passo atrás que a gente ainda pensa como dá, ou seja, como gerar todos esses pacotes de preservação de maneira não é instável a palavra que eu quero usar, de maneira sustentável, né? Certo. Mas sim, é uma das coisas que está no nosso radar como solução de uso. Ah, perfeito, perfeito. Bom, agora eu vou fazer uma pergunta da Liliana Santos. Ela quer saber se todos os funcionários com acesso tiveram um treinamento prévio para esse uso do sistema. Liliana, essa pergunta é ótima. Vamos dizer que a gente disponibilizou o treinamento para todos os funcionários interessados. O que aconteceu aí no meio do caminho? Não, obviamente não todos que operaram tiveram treinamento. Porque embora a gente disponibilize o treinamento, você tem desde gente que não vai, gente que tem dificuldade mesmo. O público da Assembleia ele é absolutamente heterogêneo. Porque você tem um conjunto de servidores da administração, servidores efetivos aqui, que é perto de 600 funcionários, só que você tem outros 4.000, 3.000 e alguma coisa, que são funcionários de livre nomeação que atuam nos gabinetes das lideranças e dos deputados, que partem de níveis de conhecimento muito díspares e que têm interesses no sistema muito díspares. Então, a gente ainda faz treinamento periódico, mas na época da implantação a gente fazia treinamento 3 turmas por semana, né? Isso é essencial, né? Mas o que funcionou aqui, e eu acho que é muito uma cultura da casa, é ter um grupo isso tem um nome, o pessoal da comunicação vai me bater, isso tem um nome, mas eu não lembro, que eu brinco que são os espalhadores da palavra, né?
que são aquelas pessoas que vão meio que evangelizando os outros para o uso do sistema. Eu estou aqui na divisão de gestão documental, então estou com o protocolo e o arquivo, então o meu telefone toca para isso, direto, né? Para você explicar a pessoas desde como faz coisas muito simples, coisas mais complexas que eu mesmo preciso falar, pera, me dá 5 minutos que eu vou abrir o sistema que eu lembro que a gente configurou isso, eu não lembro como faz, até para explicar para as pessoas que ela não pode fazer certas coisas no sistema. Então, eu subi esse documento, assinei, ele tramitou e agora eu quero tirar esse documento. Como eu faço? Não faz, né? Porque você não pode fazer isso. Você vai ter que produzir uma nova documentação certificando que aquilo não foi válido, porque não faz sentido eu ter um sistema que permita que você adultere o documento, né? E a gente tem que falar isso sempre de uma maneira muito política, muito tranquila, muito. Explicar a pessoa, porque a pessoa não pergunta na maldade, explicar para a pessoa por que não pode fazer isso. Então, o treinamento ele é essencial, ele existiu, ele existe, a gente tem algumas datas-chave aqui na casa para fazer, então quando troca a legislatura, que tem um turning over ali de funcionários, né, quando tem uma mudança importante no sistema, né, mas a gente tem treinamentos periódicos, mas o que funciona é ter gente capacitada no uso desse sistema, além do nosso helpdesk, é claro, em algumas áreas-chave, porque a Assembleia funciona muito como essa cidade do interior, então às vezes é muito mais prático eu descer na sala da pessoa, sentar do lado dela e falar, qual é o BO aqui? Não, vem cá, vou te ensinar como faz. Mas isso é uma realidade que vai de instituição para instituição. Então, por exemplo, você pensar isso numa secretaria, sei lá, Secretaria da Educação do Estado, é impossível. É impossível. Então você vai ter que pensar formas de treinamento mais voltadas ali à sua realidade. A Assembleia, ela é um órgão muito complexo, mas ao mesmo tempo pequeno. A gente está num quarteirão. Então esse contato direto aqui é da cultura da instituição. E a gente faz muito isso e tem funcionado, tem funcionado. Ah, que bom, interessante. A questão da formação, né, do treinamento, ela é muito importante. E o que a gente acaba vivenciando, né, nas instituições, onde não há um treinamento contínuo, né, o funcionário, né, o servidor com essas dificuldades, né, de poder acessar essas ferramentas, de poder utilizá-las da melhor forma possível. Eu falo isso, né, pensando na realidade, né, quando eu trabalhei na prefeitura, nós tínhamos o SEI, né, e mesmo com alguns treinamentos, nós ainda tínhamos alguns problemas, né? Não, e eu estou falando do SEI, mas são muitos outros sistemas, né, que existem. Muitas vezes nós temos soluções internas também que são desenvolvidas e fala-se muito da resistência dos funcionários a utilizar novos sistemas, novas tecnologias, mas eu acho que com um bom treinamento, né, solucionando todas as dúvidas, a gente pode, né, facilitar para todo mundo. Muitas vezes, né, a não aceitação ela vem também de um não entendimento, né, de como funciona, né, o sistema. Então, acho que tem suas complexidades, né, em relação a tudo isso. E eu vou aproveitar também e vou fazer mais uma questão que não está aqui nos comentários, né, mas foi uma questão que o João levantou. Quando você fala do portal de acesso à informação ao cidadão, você tem ali uma ideia da data limite dessas informações, dos documentos cujas informações estão registradas ali. Então, documentos de 2024, você tem ali já as informações registradas? Sim. E essa é uma das grandes vantagens do portal hoje, ele não ser um portal alimentado manualmente, digamos assim, mas é um portal que extrai as informações dos documentos dos sistemas administrativos. Então, vou entrar aqui vou fazer o teste ao vivo, né? Vamos pegar aqui
os gastos dos deputados, se eu pesquisar maio, mês que acabou só que se eu puser todos os deputados, ele vai demorar uma vida. Mas tudo bem, ó, se eu jogar maio de 2024, ele já vai te dar os gastos dos deputados de maio. Não vai estar completo porque o deputado tem um tempo, ele pode ter um prazo para apresentação desses gastos para reembolso. Mas o sistema, ele jogou no sistema interno, isso já está no portal. Claro que algumas coisas acabam sendo mais lentas. Então, por exemplo, a parte de contratos, você não pode jogar no portal enquanto a licitação está em andamento. Por óbvio, né? Você não pode jogar essas informações que o cara que vai concorrer, você não pode pôr o lance que o concorrente deu na licitação ali. Então, tem algumas informações que não são acessíveis, por decisão nossa mesmo. Mas as informações são. Se você jogar o processo, for na parte de processo legislativo, o que aconteceu na sessão de hoje está atualizado no sistema. Então, tão logo as coisas acontecem, se você quiser ver os vencimentos dos funcionários, você já acessa os vencimentos de maio. Os vencimentos de junho, eles caem, o salário cai agora na quinta. Na sexta-feira você está acessando. Né? Tão logo o pagamento é efetivado, esses dados estão liberados para o cidadão ver. Então é isso. Alguns têm algum delay explicado por algum motivo, mas hoje as informações são as mais atualizadas possíveis, porque o sistema, o portal, né, está lendo o nosso ecossistema de sistemas. Perfeito. Perfeito. A gente vacila mais nas informações pregressas, que infelizmente algumas não se preservaram. Não se preservaram, porque você não produzia pensando com essa ótica. Então, sim, hoje não é difícil para mim eu ter uma informação nova, mas se você quiser os gastos dos parlamentares ali em 2003, aí a gente vai ter que levantar isso na mão, porque ali você não tinha nenhum sistema dando conta disso. Não se pensava, né, nessa questão. Temos mais uma pergunta aqui. Alexandre Chuspinto. Bom, o Alexandre pede para você aprofundar a questão das novas formas de produção de documentos. O Alexandre trabalha comigo, para quem não está entendendo a piada. Eu acho que ele fez essa pergunta porque ele não me aguenta mais ouvir falar sobre isso. Então, obviamente, ele tinha que perguntar aqui. Então, agora eu vou pedir para a Carla mais meia horinha, 40 minutos, para eu responder brevemente o Alexandre. Não, eu vou até pegar aqui meu caderninho. O que eu bato muito na tecla, e que eu gosto sempre de falar dessa questão, que é uma questão que eu tenho estudado contemporaneamente, que eu acho que eu já pincelei algumas vezes aqui na live. É óbvio que nós, como seres humanos, produtos do nosso tempo, produtos da nossa cultura, da nossa classe, produtos de tudo aquilo que a gente sabe, né? E aí a ciência da história nos auxilia muito mais do que gestão da informação, arquivologia ou qualquer coisa do tipo, né? Vamos pensar o futuro a partir do que nós temos no presente, ou do que nós temos no passado. São poucas pessoas ali que eu acho que são à frente do seu tempo, ninguém é à frente do seu tempo, mas que conseguem perspectivar com as informações disponíveis no seu tempo, coisas que vão acontecer. Tem uma entrevista maravilhosa, quem quiser, eu até poderia ter o link aqui, não imaginei que ia falar disso, mas se vocês acham isso muito fácil, joguem no YouTube, Isaac Asimov, né, internet, Isaac Asimov, Wikipédia. E aí vocês vão ver um vídeo dele no YouTube, ali nos anos 70, onde o Isaac Asimov está descrevendo a internet. O que ele acha que vai ser o futuro? E ele está falando, uma grande biblioteca, onde as pessoas vão conseguir acessar. E o entrevistador, ele dá 3 rateadas assim, que ele não consegue entender do que ele que fez a pergunta, mas ele não consegue entender o que o Asimov está respondendo, porque aquilo está tão fora do universo mental do cara. E hoje, para nós, parece assim, trivial. Se a gente não souber o contexto histórico, aquilo é trivial, né? Eu não quero que ninguém seja um ser humano de grandeza universal ou de genialidade que nem o Isaac Asimov, mas às vezes a gente tem que se permitir ter alguma ousadia, né?
eu acho que quando a gente fala em documentos eletrônicos, a gente ainda fica muito preso em pensar com o que a gente conhece, que é documento em papel, que é tramitação linear, né? Porque é tudo aquilo que a gente faz até hoje em dia. Então, me frustra um pouco quando eu vou ver sistemas de processo eletrônico e eu vejo ele muito linear, e eu vejo que no final a gente acha que tudo deu certo se eu montar um PDF e conseguir ler. Ora, óbvio, se eu pensei o sistema assim e no final eu montar um PDF e não conseguir entender, eu falhei, né? Mas o sistema precisa ser isso, ele precisa ser tão bidimensional, ele precisa no final virar um dossiê que eu leia. Olha, a gente hoje consegue criar ecossistemas de sistema, a gente consegue trazer a tomada de decisão, consegue, pelo menos em termos de possibilidades humanas e possibilidades tecnológicas, a gente consegue trazer a tomada de decisão para dentro do sistema. Então, por que não pensar, né? Coisa simples, que óbvio eu não vou dar resposta, porque eu também sou fruto do meu tempo, eu não tenho como dizer como vai ser, mas eu tenho como dizer que a gente não precisa estar naquele modelo de montar o PDF, de montar o dossiê, né? Por que o documento eletrônico precisa linear? Por que ele não pode usar abas? Por que o documento eletrônico não pode comportar captura automática de certas informações aqui que informam o gestor? Por que o documento eletrônico não pode ser, porque o documento nada mais é do que a gente produzindo o reflexo da nossa produção material ali, enquanto gestor, enquanto militante, enquanto qualquer coisa, enquanto ser humano que age e realiza, né? Por que o documento eletrônico não pode ser mais multifacetado? Vou te dar um exemplo de uma coisa que enlouqueceu a minha cabeça, né? A gente deve ter visto, acho que todo mundo acompanhou, o Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo, falando de um meio acordo, meio aposta que ele fez com as Big Techs para desenvolver uma inteligência artificial para conseguir dar conta da leitura do processo para você extrair as informações lá de dentro. Meio assustador, meio genial isso aí, né? Hoje a gente está usando o chat GPT para tudo, para extrair informações, porque é isso, você joga um documento ali de 20 páginas, ele lê e te traz aquilo. Gente, mas será que não é de se pensar? Eu entendo a ideia boa disso aí, eu entendo que isso pode agilizar. A gente tem um problema no Brasil, por exemplo, de morosidade judicial, né? Tá longe de ser o único problema da nossa justiça, mas é um deles, né? Pô, a boa intenção para mim é muito clara, né? A nobre intenção para mim é muito clara, né? Mas será que a saída é mesmo a gente continuar produzindo informação num nível que não é humanamente compreensível e pôr uma máquina para burilar essa informação e produzir essa informação do mesmo jeito de dossiê que a gente sempre fez no processo judicial? Ou será que a gente pode produzir essa informação de uma outra forma, nos aproveitando dessa tecnologia? Porque aí eu vou pegar carona numa coisa que não é da nossa área, mas que falo. E aí eu vou pegar carona em gigantes. Vamos pegar o que fala, por exemplo, o professor Miguel Nicoleles. Ele deu estava num desses vídeos que ele faz, e ele é um grande crítico da inteligência artificial, porque fala uma coisa que eu acho que é perfeita. Ele fala, ela é artificial, mas não é inteligente. Se você jogar uma inteligência artificial no jogo do Palmeiras, ela não se vira. E isso é perfeito, isso tem tantas camadas, isso é tão verdadeiro, é verdade, porque falta isso para ela ser uma inteligência. Ele deu um exemplo outro dia que falou, ó, hoje numa sala, você pergunta lá para a galera como tira raiz quadrada, fala, meia dúzia sabe, numa sala de 50. Ele acha que daqui a 20 anos você vai perguntar numa sala como faz divisão, e meia dúzia vai responder. Porque você automatizou tanto esses processos e jogou tanto eles para fora do controle humano, né, que nós vamos perdendo. Nós vamos perdendo, realmente. Para que eu vou... é natural do ser humano que você vá perdendo o que você não use, o que está automatizado. Será que a saída é essa mesmo? É que a gente vá perdendo o controle dos processos? Ou será que a saída mais humanista e do bom uso da tecnologia é que a gente consiga montar processos? E aí, quando eu estou falando montar processos, é montar soluções, é montar documentos. E não esperem que eu dê a saída para isso, porque se o Miguel Nicoleles não dá, quem vai ser o Felipe aqui na fila do pão para dar? Mas será que não é melhor a gente conseguir pensar outras formas de montar
o processo, montar as tomadas de decisões para que a gente não deixe de ter tomadas de decisões humanas. A gente se abasteça das informações, é óbvio, isso é maravilhoso. Né? Você ter uma ferramenta que nos permite capturar o conhecimento genérico humano é maravilhoso. Né? Mas para que a gente não fique refém de uma ferramenta que, em vez de nos possibilitar a captura do conhecimento genérico humano, nos faça em 20 anos esquecer como faz divisão. É um pouco isso. Eu acho que isso vale aqui para os processos montados pelo Estado ou não, para os processos eletrônicos, mas vale um pouco para tudo. A gente tem que ter uma... O Erich Fromm, ali nos anos 70, pensou ali a questão da tecnologia humanista. Eu acho que a gente tem que talvez retomar essas coisas, retomar esse texto, né? Parar de ser bitolado e ler na nossa área tecnicisses. Não, eu acho que a gente vai avançar aqui numa arquivologia legal, a gente vai avançar numa gestão da documentação legal, não pegando textos dessa área. Né? Eu acho que é isso, quando a gente vai lendo o Nicoleles, o Erich Fromm, quando a gente pensar fora dessa casinha, talvez a gente possa pensar formas de montar documentos e todo o resto, montar a produção humana, de forma que a tecnologia nos sirva e não nos substitua, não naquele medo pré-revolução industrial, nos substitua, mas nos substitua naquilo que é humanamente necessário, que é a decisão humana. Né? Porque, no fundo, o que a gente captura quando faz montagem de arquivo? Né? Tomadas de decisão e ação dos seres humanos. Né? Eu não sei lá, não tenho muita vontade de montar ou de preservar arquivos que não sejam isso, porque eu sou um ser humano. E é um pouco isso que eu acho que o Alexandre me pergunta. Temos que perspectivar para fora do quadradinho do documento que substitui o físico. Excelente, perfeito. Perfeito. Raciocínio irretocável. Muito obrigado. Duro é fazer, mas acho que temos que partir desse... Exatamente. Mas já temos um norte, né, para partir, né? Temos algo a vislumbrar. Nós estamos nos aproximando aqui do fim, né, do nosso bate-papo. Tem aqui uma mensagem do Charles Eusébio, dizendo que a live foi excelente, né, que seria bom se todos os municípios e órgãos administrativos tivessem um sistema de gestão documental bem estruturado. Parabéns pelo trabalho realizado. Muitas pessoas aqui dando parabéns. Muito obrigado. Aqui a Jaqueline Mative, a Rebeca. Obrigado, muito gentis, todos e todas. A Elaine, né, agradecendo, né, pela resposta que você deu à questão dela. A Liliana também, né? Demonstrações de carinho para você, Nordeste. Ana Clara Loureiro. Nossa, acabou chegando mais uma questão aqui. Manda bala. Você. Acho que eu vou, então, aproveitar e colocar aqui na tela, assim, Ingrid Oliveira, né? Quanto à perda da capacidade de fazermos coisas simples por conta dos avanços tecnológicos, né? O que o senhor acha do amplo desconhecimento de como se fazer o fogo a partir da esfregação de pedras? Não, olha, eu entendi o xiste aí, a pergunta é maravilhosa. Uhum. Cara, o que eu acho é o seguinte, aí a minha concepção, Felipe, obviamente, a humanidade avança, e à medida que você avança, não um avanço linear, mas você agrega conhecimentos ao gênero humano, isso que eu chamei muitas vezes de genérico, aqui não é genérico no sentido do remédio genérico, é do gênero, é conhecimento do gênero humano. Há certas experiências, certas coisas que estão tão são tão fortes, e aí você pegou talvez a descoberta original, o controle do fogo pelo ser humano, que elas não correm o risco de ser perdidas. Então a gente,
Pode dar eu ia falar uma palavra que eu acho que a senhora ainda não pode dar o chabu que for no mundo, que eu acho que a gente não perde a roda, eu acho que a gente não perde o domínio do fogo, eu acho que a gente não vai nunca mais perder como fazer o arco, né? Mas já perdemos, a gente sabia fazer isso na antiguidade, não soube na Idade Média e precisamos redescobrir, né? Então, conhecimento não é garantido por si só. Não me espanta, a questão não é a pessoa não saber fazer fogo com 2 pedras, eu não sei, se me largar no meio do mato, eu sei chorar, né? O que me deixa muito preocupado é que as pessoas percam a capacidade de entender de por que na fricção de 2 pedras, ainda que não saibam realizar a tarefa, aquilo pode gerar uma faísca e como aquela faísca pode, nas condições ideais de temperatura e pressão com outro material, gerar o fogo. Isso que eu acho que é o terrível. O dia que a pessoa não souber, não conseguir entender a brincadeira que você fez, aí a gente está na roça. Porque ela não entende como as coisas simples do nosso dia a dia são constituídas. Um velho filósofo alemão de uns 200 anos já falava que o produto apaga o processo. Isso não é novidade nenhuma. É óbvio que quando eu pego um notebook aqui, eu não vejo o processo de montagem desse notebook. É óbvio quando eu pego aqui minha caneca do Batman, eu não vejo, né, como foi feita a caneca, como foi feita a estampa, que material está usado. Isso, bom ou ruim, e eu acho que é bom, porque nós estamos falando do avanço do conhecimento genérico humano, é inevitável. O produto sempre vai apagar o processo. O que me assusta é a gente chegar no momento em que o produto tem apagado o processo, não só pelas essas questões que são imanentes ao objeto, mas tem apagado o processo porque ele ficou tão desumanizado, ou seja, até o processo de planejamento, até aquela teleologia tipicamente humana, de olhar para isso aqui e falar isso precisa virar tal coisa, ou seja, fazer algo pensando um fim, até isso esteja tão apagado que a gente não consiga mais fazer caneca porque eu não consigo entender por que tem que ter, né, um espaço de armazenamento aqui dentro. Eu acho que essa é a preocupação do Nicoleles, é a minha preocupação, e eu acho que tem que ser a preocupação de qualquer um que pense no desenvolvimento humanista de qualquer esfera da capacidade humana, que nós esqueçamos não só o como fazer no sentido prático, eu sei fazer caneca, eu não sei fazer caneca, mas que a gente esqueça os lineamentos teleológicos, ou seja, de pensar no futuro, de por que e como e o que precisa ter uma caneca. Uma caneca boa ou ruim, ela pode ser bonita, pode ser feia, mas uma caneca que não sirva para armazenar líquido é um nada. Ela é um não objeto. Né? Se eu tenho um objeto que a função dele é armazenar líquido e ele não armazena, se eu entender que é indiferente a caneca ter um furo aqui ou não ter, aí nós perdemos. Aí nós perdemos. O meu medo é que com essas tecnologias, algum momento a gente não saiba diferenciar. Sim, Mas é isso, ninguém precisa ir aqui munido de pedras e pederneiras para o meio do mato. Eu não sou nenhum russoniano, não. Eu não estou defendendo isso, estou muito longe disso, mas é necessário que você entenda por que pega fogo. Exatamente. Exatamente. Felipe, você poderia. Bom, acho que nós estamos já nos aproximando, né, do fim aqui da nossa live. Então, se você quiser agora fazer um fechamento, né, então poderia fazer um encerramento da sua fala. Então, Com todo você prazer. tem, você tem agora uns minutinhos para poder. A Ingrid resumiu aqui a minha resposta, realmente, é essa frase. Eu acho que é Exatamente. perfeito. Poderia sim, cara. Eu acho que eu não tenho muito mais a acrescentar. Eu queria agradecer você, o João e o pessoal da Tríade pelo convite. Fiquei muito feliz que com algum desencontro causado aqui por mim, no fim, essa live tenha ficado na Semana Nacional aqui dos Arquivos, porque eu sou
antes de qualquer coisa, sou um militante dessa causa dos arquivos, então poder fazer uma fala num dia como esse é uma honra para mim. Então agradeço duplamente agradeço o convite, o espaço, e agradeço por estarmos aqui nessa data. Agradeço muito as pessoas que tiveram a paciência aí de ficar me ouvindo e talvez divagando um pouco em alguns temas, e as perguntas que foram muito estimulantes. Gostei de responder todas as perguntas, achei todas muito interessantes. Deixo o convite, evidentemente, para quem quiser entender um pouco mais aí desse processo que eu contei, que acesse esses links, né? Nem precisa acessar esses links, se você jogar Alesp no Google, você vai cair no nosso portal. Isso é até interessante, as pessoas raramente hoje em dia vão pelos caminhos que a gente pensa, né, da árvore principal para os galhos, as pessoas chegam via Google no nosso site. Quem tiver um pouco mais de interesse pode ir, pode conhecer o portal externo, o portal do cidadão ali, do Alesp Sem Papel, que eu falei. Então, quem tiver interesse, meu contato também está ali no site, pode me procurar. E é isso, gente. Acho que é só agradecer mesmo a oportunidade, o carinho aqui de todos, a atenção de todos, e numa próxima fico à disposição. Felipe, muito obrigado. Nós que agradecemos, né, a sua participação. Acho que no fim acabou sendo melhor, né, que você não fizesse a apresentação, né, na primeira data, né, que nós tínhamos sugerido, e que essa sua apresentação viesse, né, para a Semana Nacional de Arquivos. Parabéns pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo. Há muitas reflexões ainda, há muito que caminhar, mas vocês já conseguiram abrir um bom espaço aí, né? Digamos que já conseguiram fazer uma estrada e começar a pavimentá-la. É um prazer, né, poder te receber aqui, conversando conosco. Essa foi a primeira, né, das palestras, né, que nós tivemos na 8ª Semana Nacional, da Tríade, na 8ª Semana Nacional de Arquivos. Amanhã nós teremos também uma palestra com a Janaína dos Santos, falando sobre o sistema de arquivos da Unicamp. Então, amanhã também às 18 horas, no nosso canal no nosso canal do LinkedIn, nosso canal do YouTube, vocês vão poder assistir a palestra de amanhã com a Janaína dos Santos, falando sobre o órgão central do sistema de arquivos, né, o CIARC, da Unicamp. Então, também vai ser mais uma palestra dentro dessa nossa programação enxuta, porém muito interessante, da 8ª Semana Nacional de Arquivos. Eu vou aproveitar também agora para disponibilizar aqui o link da nossa lista de presença. Então, a todos que acompanharam aqui, participaram, né, dessa live. Então, vamos deixar aqui no nosso chat o link, né, de acesso para a nossa lista de presença. Então, para que vocês consigam o certificado, é importante preencher aqui a lista de presença, e assim que possível nós encaminharemos pelo e-mail o certificado de participação aqui na nossa live. E vou aproveitar também aqui esses minutos finais para fazer também a divulgação da nossa programação aqui do mês de junho. Então, a partir do dia 11, semana que vem, nós teremos uma live com o Mário Diógenes Garrido Eva, sobre a universalização das bibliotecas escolares, instrumentos legais e ações políticas em Minas Gerais. Dia 11, próxima terça-feira, teremos esta live. E no dia 18, teremos uma live com a Regina Garcia, sobre mediação da leitura literária em bibliotecas.
parte aqui da nossa programação para o mês de junho. E tem muito mais coisa que vai vir aí. Nas próximas lives nós vamos apresentar também. E eu gostaria também de deixar aqui um link, né, para quem puder ajudar a causa, né, dos nossos colegas do Rio Grande do Sul. Então, nós já algumas lives, né, nós já temos divulgado, né, o trabalho que está sendo desenvolvido pelos bibliotecários, né, do Rio Grande do Sul, né, que passa por uma situação muito difícil. Eu só não consegui encontrar ainda, gente. É a primeira vez que eu estou aqui no estúdio. Então, peço desculpas aqui, mas está aqui, ó, a informação, né, da chave Pix, né, para quem puder doar o valor que for, né, para os nossos colegas, né, do Rio Grande do Sul. Está aqui a informação. Hoje é a primeira vez que eu estou operando aqui o estúdio, então peço desculpas se por algumas falhas, né? Mas a ideia é que a gente vá melhorando, se aperfeiçoando com o tempo. Então, quem puder ajudar, nós agradecemos muito. E é isso, gente. Muito obrigada por hoje. Obrigada, Felipe. Obrigada a todos que estiveram presentes. Obrigada pela participação. E nos vemos amanhã, nas 6 horas, com a live da Janaína. Tá bom? Muito obrigada. Um beijo. Boa noite a todos. Até mais. Deu o dedinho já tá.